Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. E vamos ao assunto. E o assunto está aqui na minha frente, aparecendo aí, você está vendo, o Aguinaldinho Carvalho. Satisfação em tê-lo aqui, Aguinaldinho, já convidado pela segunda vez, agora deu certo. Uma das lideranças comunitárias, ex-servidor público municipal, empresário de multiatividades, de um modo especial batendo firme na área da construção, né, Aguinaldinho? Me parece assim, onde você vai melhor, até com a questão de obras dos mais diversos padrões, né, construção, não sei como é que chama quando faz a construção de prédio e tudo mais, mas também a parte de asfalto, terraplenagem e tudo mais, né? E o Aguinaldinho também, mais recentemente, associando-se ao Paulinho, que está ali, vigilante, atento, ativo, nosso querido Paulinho, o sobrenome do Paulinho? Como é que Oliveira. chama? Mas mais conhecido como Paulinho... Confusão. Paulinho Confusão, né? Sócio do Aguinaldinho, que também é um pouco complicado, né? E nós vamos conversar sobre assuntos que não tem nada de complicados, mas tem a ver com Cascavel, o nosso município, que é a finalidade aqui do podcast também. Quando se fala em política, dizemos e defendemos e insistimos, o Aguinaldinho já vai dizer se é ou não é, eu sempre começo assim, a política partidária, a política eletiva, a política do voto, é a mãe das políticas. Porque se você falar em política habitacional, nós tocamos no assunto de Constituição, ela vai sair da cabeça de homens e mulheres que ocupam cargos em esferas múltiplas, né? E esses cargos são indicados para essas pessoas através da eleição, do voto, da vitória de candidaturas e tal. Isso posto, Aguinaldinho, eu gostaria de saber por que até hoje você nunca desenvolveu um mandato eletivo. Já tentou, já falou, já concorreu. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Vamos conversar durante uma hora, pauta livre, e começamos com essa questão. Um abraço, seja bem-vindo. Uma saudação a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, em especial a você, a toda a direção do Preto no Branco, Batendo Guizo, né? Então, assim, já disputei lá em 2004, quando teve aquela redução de 21 para 14 vereadores. Então a legenda subiu para a época lá para quase 10 mil votos. E eu substituí um candidato, na verdade. Até então nem sabia que eu era afiliado no PSB na época. Sempre fui do PMDB naquele período. E acabei fazendo 1.013 votos ainda, com a graça de Deus e a confiança de muitas pessoas que nos assistem nesse momento. Foi por uma questão de grupo. Tinha um comprometimento em fazer uma legenda, que na época seria o Dr. Burgarelli, né, o nosso vereador. Faltou 8 votos para dar tal legenda. Hoje mudou, né, a legislação eleitoral, onde que a maior sobra, dependendo de legenda ou não. Tem um exemplo aí, o Vilmar do Pastel, aí, que hoje é vereador por sobra, né? Sim, exato. Então, assim, eu sou um soldado do grupo, né? A gente faz parte de um grupo, de um entendimento daquilo que é melhor para o município, para o estado, para a nossa região, no modo geral. E eu me coloco assim, eu estou à disposição para qualquer cargo. Você já ocupou atividade pública? Já. Em vários momentos. E quando se fala em grupo, vamos falar de prefeitos. Você já trabalhou com quais prefeitos em Cascavel? Então, com quase todos, na verdade. Vamos citar os dois últimos, que é os mais recentes, muitos jovens estão nos assistindo agora. O prefeito Edgar, eu sou uma pessoa que tem maior carinho e admiração por ele, uma pessoa que eu tinha a chave da casa dele, das empresas dele, dos filhos dele. Assim, ele tinha uma confiança comigo muito grande e eu nunca decepcionei. E enquanto servidor do município também prestava o meu serviço de segunda a segunda, 16 horas até 20 horas, quando necessário. Tivemos um período aí de pós-reeleição 2012 para 2013, nós pegamos 6 meses de jurisprudencial. Pasme, muita gente não acredita nisso, né? Mas pode entrar lá no portal do servidor. Não teve, nesses 6 meses, um mês sequer que eu ganhei R$700. Tudo abaixo disso, por causa daqueles cortes de gasto e o índice prudencial estourado. Então, assim, eu sou um cara de grupo, eu sou um cara leal. Lógico que, às vezes, é igual um jogador de futebol. Umas pessoas param de jogar e outras continuam jogando. Às vezes você está vestindo a camisa do meu Furacão, que sou atleticano, e acaba indo lá para o Flamengo, por exemplo.
o cara vai defender lá, mas o amor fica aqui, né, no Furacão. O respeito sempre. O respeito sempre, o carinho. Né? Então, assim, eu tenho a maior gratidão Isso. pelo prefeito Edgar. O outro nome... Ele para comigo também, viu, Miguel? Sim. Então, assim, eu e ele estamos 0-0. Somos pessoas assim que sentamos, ele é dentro da minha casa. As pessoas até falam assim, tá, mas e o Paranhos? Pois então, é o outro nome. O problema do Paranhos e ele. Um dia eu falei isso para o Edgar e falei para o Paranhos também. A briga é de vocês dois. Eu sou amigo dos dois. Eu conheço a índole de cada um. E para comigo, se eu falar alguma coisa do Paranhos e do Edgar, eu tenho que pegar um gato morto e me surrar. Porque não tem outra explicação. Mas você trabalhou com o Paranhos mais recentemente também. Então. Assim, eu fui pro grupo do Edgar através daquela junção em 2000, quando o Paranhos foi vice do Edgar. Dali a gente começou uma amizade com o prefeito Edgar. Eu já tinha ajudado ele em 96, quando perdimos por 151 votos pro ex-prefeito falecido, Dr. Salazar. Então, assim, é uma amizade duradoura, de longa data, independente de política. Certo. Tanto é que uma das coisas que eu respeito, em 2012, quando o prefeito Edgar me chamou lá no gabinete, se eu iria apoiá-lo, ele é uma pessoa tão sensata comigo, coerente, que eu falei para ele, prefeito, se o Paranhos for candidato, em 2012, eu vou apoiar o Paranhos, o senhor sabe que sou do grupo dele, eu tenho mais amizade com ele que com o senhor. E Naldinho, vai lá então, converse com ele. Vou ficar como um amante aqui, né, esperando aqui. E não baixou uma vírgula da confiança dele para comigo. Fizemos uma campanha surpreendente em 2012, não medi esforço para a reeleição dele. Para mim, os dois hoje são os melhores prefeitos que Cascavel teve, respeitando todos os outros, que cada um tem a contribuição para com o nosso município. Tolentino, Salazar, Dr. Liso, grande amigo, Jaci, Pedro Mufato e todos os outros, né? O Dilon Reinhardt e Formigueri, me falta o Tacílio Mion, acho que já falei quase todos, né, que passaram. Então, assim, cada um teve a sua época, a sua contribuição. Então, eu fiz parte do grupo do prefeito Edgar e quando terminou o mandato dele, eu já não ocupava mais cargo público, mas nossa amizade continua até hoje. Certo. E agora... Não acreditava que ele continuaria mais na política. Certo. E agora ele continua na política e pode estar voltando. Você acha que estão certos aqueles que dizem o Edgar já deu o que tinha que dar, 3 vezes prefeito e tal, agora tem que cuidar da vida, deixar para os novos que estão chegando aí. Qual é a sua opinião sobre essa visão que muitos têm? Eu acho errado. Primeiro que a gente tem que ter, assim, na cabeça da gente, para quem nos assiste agora, dependendo das pessoas que vão colocar o nome à disposição, a gente tem que respeitar e aplaudir. Tem que aplaudir, porque não é fácil, gente. Eu acompanho o setor público, o cara tem que ser muito cunhudo para sentar naquela cadeira lá, do 3º piso, ser prefeito de Cascavel, sabe? Você pode fazer um posto de saúde em cada bairro, que não vai estar bom. Você pode fazer um PSF em cada quadra, Programa de Saúde da Família, que não está bom, sabe? Sempre vai ter alguém para reclamar. E assim, além da pessoa ter a família, as atividades dele, ele acaba deixando família, tudo isso de lado para se dedicar por amor e por aquilo que ele se dedica, que é cuidar hoje de mais de 350 mil pessoas de Cascavel e de 1 milhão, que é a nossa região metropolitana. Porque o cara ser prefeito de Cascavel, Miguel, ele absorve todos os problemas da região. Anaí, por exemplo, não tem hospital, Iguatu, e tudo vem aqui. Como também vem eles comprar o trator, o carro, certo, as roupas aqui também. Então, há o ônus e o bônus. Então, o cara, para ser prefeito de Cascavel, ele tem que entender que ele é um mini governador, sabe? E é isso que tem feito. Se eu fosse prefeito, eu ia ter uma grande dificuldade em relacionamento com os municípios vizinhos. Porque todos os prefeitos que passaram ou foram deputados, ou queriam ser, ou teve algum familiar que era, né? Então, tem essa cordialidade, questão de CONSAMU, CISOP, tudo isso que engloba a nossa questão de saúde e de cooperativismo em relação à nossa microrregião. E eu, sendo prefeito, iria acabar com tudo isso. E você acha que, de repente, fecham-se portas, pontos e oportunidades de atendimento à população de Cascavel? Essa comunhão de... Exatamente. Nós, com centro de especialidade específica para o cascavelense, não tinha que ficar reservando lá um urologista, um neuro, e assim por diante, dividir ficha com... Lógico que eles pagam também. Eu quero que a população entenda isso. Sim.
As tal da IH, eles pagam corretamente. É porque o SUS, o princípio dele é universal. Universal, né? exatamente. Não tem como. Por isso que eu sou contrário a um hospital municipal em Cascavel. Pois não. Porque, da mesma maneira que você me assiste agora, você está na estrada, ou está de férias, lá em Camboriú, Itapuá, por aí. Passou mal, vai lá no atendimento gratuito. E se for municipal, o município está pagando por um cascavelense. E o município não paga essa IH lá. Né? Então, fique bem claro, por que eu sou contrário a isso? O município de Cascavel absorve muitas situações, tanto o ex-prefeito Edgar quanto o atual prefeito Paranhos, eles absorvem coisas que não é da nossa ossada, sabe? Segurança pública, de quem é a responsabilidade? Do Estado, temos implantado a Guarda Municipal. A saúde, o município tem que cuidar para que o cidadão não fique doente. Não tem que ficar inventando essa questão aí de ficar internando em UPA e em hospital de retaguarda. Isso é um dever do governador, ao qual eu apoiei nas 2 eleições. Né? Então, assim, mas é a responsabilidade dele. Ele tem que ser cobrado. Quem tem que internar as pessoas é o Estado. O município tem que cuidar para que o cidadão não fique doente. Não precisa da internação. É a saúde preventiva, a básica. Hoje, Cascavel, pelo pouco conhecimento que a população tem, mas aqui a gente quer deixar bem claro, temos 3 UPA. O UPA Tancredo, o UPA Brasília e o UPA Veneza. E pasme que até agora só um que é homologado, assim, que recebe recurso do governo federal, que é em torno de R$300 mil. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, que alguém do Passo, o ex, o atual, que venha público. Pode corrigir. Pode me até corrigir. Agora está indo bem. Só mas uma mesmo. Tem uma outra aí que estaria quase, mas ainda não está. Ainda não está. Aumentou até bastante. Porque nós temos essa questão da burocracia, ela é infernal. Agora há pouco aqui, antes de nós começarmos a trabalhar, o Gradir recebeu uma ligação com um pedido aí, que nós conversando, se a burocracia não tivesse, não fosse o desastre que é no órgão público em geral, não vamos nem especificar aqui, o povo estaria muito melhor. E serve também para esse tipo de análise que você está fazendo. Né? Então, assim, a gente coloca o nosso nome à disposição de um grupo da população para qualquer que seja o cargo. E eu também não vou apoiar. Hoje estamos no grupo aí com o Rômulo, né, nosso vereador, suplente deputado estadual. Eu agradecer aos mais de 27 mil eleitores que confiaram Você acha que o Rômulo seria um bom prefeito? Eu acredito no grupo que está apoiando ele hoje. O Paulinho que está fazendo. Então, assim, a gente tem que acreditar, não é só no nome. O nome, por exemplo, ali, o produto, digamos assim, ele tem que levantar cedo, tem que ter disponibilidade, honestidade, conhecimento. Mas ele precisa de peça importante. Em alguns momentos, ouvindo você, até conversando e tal, você dizia, olha, eu vou disputar a prefeitura. Depois você silenciou sobre isso. O que aconteceu? Desistiu? Aconteceu 2 fatos, sim, Miguel. O primeiro foi que a junção do Patriotas, do qual eu sou filiado, junto com o PTB, que até agora ainda não homologou, o nome de Mais Brasil. Eles vão se fundir, né? Já me largaram para escanteio. Você querer uma coisa. Às vezes esse sonho da gente, né, o ideal de querer disputar uma eleição, você vai ganhar outra história. Sim. Mas de querer, já até a coragem de colocar o nome à disposição, com o conhecimento que a gente tem do município, dos 8 distritos, né, que são 7 do interior, e o distrito sede. Então, assim, a gente tem essa disponibilidade, temos essa competência, mas, assim, a gente começa dentro do quarto de casa a sonhar com isso. Aí fala com a esposa, fala com os filhos, pai, mãe, vizinho, papagaio. Você tem que ter apoio. E esse apoio a gente sai de dentro de casa, só que isso termina lá em Brasília, sabe? Começa lá as malas, né? Correr para lá e para cá e vai tirando do jogo, E quem tem mais bala na agulha, como diz o ditado, que em política só não vale perder. Certo. Né? Então os caras fazem esse jogo, vai lá, compra um partidinho desse Guinaldinho e larga ele sem um partido. Então assim, já fiquei de a pé. E aí começou esse denuncismo, né? Associação criminosa, já pela, sei lá quantas vezes, já tentam me acusar de ladrão. Pois inclusive comentamos aí recentemente, no Preto no Branco, uma situação, você toca no assunto, já vamos rapidamente atualizar. Seria um indiciamento num inquérito policial, não é denúncia, não tem processo, onde Aguinaldo e outros estariam sendo indiciados por conta de uma situação, um contrato
que foi pago e não foi executado. É fraude de resumidamente assim, tá, né? tudo aí. Como é que está essa situação? Então, eu fiquei sabendo através de alguns amigos da imprensa, primeiro, que depois fui saber o que era, corre em segredo de justiça, até porque ainda não existe esse processo, né? É um indiciamento e que cabe ao promotor ou juiz aceitar ou não, ou devolver, mandar o delegado arquivar, algo nesse sentido. Mas vazou, acabou vazando. Acabou vazando. Resumidamente. Acabou vazando. Então, assim, a gente já sai a público falar, porque eu tenho a minha consciência tranquila, eu já estou absolvido por mim, por quem me conhece. Certo. Vai falar alguma pessoa aí que tem raiva de mim, eu não me conhece. Sim. Mas as pessoas que me conhecem sabem que eu jamais iria pegar um centavo de erário público. Sabe? Que eu sou uma pessoa que eu estou no IML 3 horas da manhã, na SES 5 horas da manhã, ajudando as famílias nesses momentos difíceis. Sabe? E eu sei o quanto falta, gente, lá no UPA, para um agricultor, uma estrada melhor. Então eu jamais sentiria bem em saber que ia pegar. E era um contrato de 670 mil reais. Bocas de Lobo, né? Bocas de Lobo, desobstrução e manutenção, ao qual eu já peguei esse contrato em andamento. Sim, né? Sim. Foi firmado antes. Isso, eu entrei dia 7 de janeiro de 2019. Certo. Mas aí já assumiu a responsabilidade, lógico, né? Quando entra lá. Exatamente. Então, assim, e fico contente por ter assumido isso, porque a gente está aí para isso, para trabalhar e cuidar do erário público. Certo. Para que não aconteça esse tipo de situação. Mas o denuncismo acontece. Certo. E o delegado está no papel dele, está de parabéns, tem que fazer isso mesmo. Aí agora, assim, nós vamos provar aquilo que tem alguma dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, nem das pessoas. Você é do time que pensa? Tem uns que pensam, viu, Paulinho? Tem uns que pensam que se tem um problema dessa natureza, tem que botar um panão em cima, um cobertorzão quente, fervendo, e abafar, não deixar vazar nem ser repercutido. Me parece que você não comunga desse tipo aí, porque se perguntar, você responde. Porque assim, para mim, eu já estou surrado. As pessoas que me conhecem, eu gosto de falar nesse assunto. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa íntegra, honesta. Já foi condenado alguma vez? Nada. Já tive uma condenação de danos morais e tal. Você está com o advogado entrando, está tentando não consegui habilitar ele ainda. Ainda não. Mas vai porque não tem o processo. Segundo o delegado, não tem o processo. Certo. Agora, assim, minha preocupação, Miguel, que tem outras pessoas envolvidas nesse processo. Exatamente o que eu ia perguntar aí. Pessoas conhecidas da comunidade. E assim, né? tem que ter esse cuidado. Estão sendo preservadas por enquanto, até porque você está fazendo questão disso. Porque o documento onde você está com o seu nominho, tem outros nomes do lado também, no indiciamento, né? Mas você prefere, eu vou respeitar isso aí, sei do nome, sem quem são e tal, e oportunamente eu tenho a impressão que tudo terá que ser esclarecido, porque vocês merecem esse esclarecimento, qualquer um que é indiciado, né, merece o acesso e o povo merece saber. Então, merece porque é erário público. Então, assim, Miguel, a minha preocupação quando sai esse tipo de denúncia ou de inquérito ou coisa parecida é que, de repente, que nem eu, na época das pedras, você acompanhou bem, né? A imprensa toda, a população, isso. Toda uma confusão que teve. Virei ladrão de pedra. Eu não levei uma pedra no meu sapato para minha casa. Eu tirei lá da 163 e levei lá para o aeroporto. Inclusive, gerou isso também uma atividade de investigação. Teve um rumoroso caso, a imprensa se ocupou disso aí. Foi feito todo um escarcéu em relação a esse assunto, e o resultado qual foi? Absolvição e com direito a reaproveitar aquele material, tanto para Cascavel como para Santa Teresa. Mas aí, Aguinaldinho, depois que você fura o tal do travesseiro, esse cheio de pena de ganso aí, fofinho e tal, e joga ele no ventilador ou no vento, a pena vai e não volta. Não, é difícil você juntar elas. Que coisa. E aí o que eu lhe pergunto na sequência, já avançando? Quem quiser assumir uma função pública, seja lá da diretoria, de secretaria, seja lá um vice-prefeito, um vereador, um prefeito, e por aí vai, tem que saber que vai para a chuva e pode se molhar com o sol a 40 graus. Viu? Exatamente. Então, assim, hoje você falar assim, eu vou disputar uma prefeitura. Até que fica aqui um recado para você que nos assiste agora, já começa a pedir para esses pré-candidatos a prefeito, e lá na frente serão candidatos, quem será o seu secretário de Finanças, quem será o seu secretário de Saúde, da Procuradoria Jurídica, da Administração, da Saúde, que são os principais, né? Para que a população tenha segurança, não só no nome do prefeito. Mas aí eles vão dizer para o povo que primeiro precisa do voto do povo, preciso ganhar a eleição, para depois ver como é que vai ficar a montagem da equipe e tudo mais. Essa é a conversa até então.
Você concorda que os tempos políticos e as modalidades, as estratégias antigas já não têm mais vez? Está começando um período, um ciclo novo? Eu acredito muito nisso. Quem não se recicla, seja em qualquer segmento, Miguel Dias, vai ficar pelo caminho. Tem pessoas aí que têm 3 faculdades e vai para a 4ª e pós-graduação, doutorado, assim, e nunca para de estudar. Então, a pessoa que quer fazer parte de um grupo político, de cuidar, tem que cuidar da evolução, ela tem que se reciclar o tempo todo. Eu já passei por várias secretarias, por várias situações, e muitas pessoas me perguntam, por que você nunca foi convidado para ser secretário? É engano, já fui convidado. Eu já respondi isso para o prefeito Edgar, para o próprio Paranhos. Eu era uma pessoa fundamental na assessoria, porque eu tinha trâmite para ir cobrar em todas as secretarias. Certo. Sabe, eu ia pôr fogo para que o prefeito chegasse no secretário e apagasse o incêndio. Né? Muita gente entende aquilo que eu estou dizendo aqui, né? Estou falando por metáfora, mas é por aí. Então a gente dá uma cutucada no cara, vamos trabalhar, companheiro. Então assim, o que adianta você colocar aí um prefeito que está chovendo agora nesse exato momento, um temporal aqui fora, que se destelhar a casa o cara está nas marinas. Nós precisamos de um prefeito assim para quê? Para bonito? Não, nós queremos um prefeito. É exemplo dos que eu trabalhei, o Edgar, o Paranhos. 5 horas da manhã, se precisar. Juntando lata no meio do asfalto, pondo lona nas casas da população. 1h da madrugada. Não tem horário para eles. Então, assim, são 2 exemplos. 2 caras trabalhadores, entendeu? Independendo das questões dos 2, é eles. Mas a minha opinião, eu vou guardar comigo. 2 excelentes aí homens. Aí você, para ser assessor de qualquer um deles, se você não acordar 4h30, para estar com o prefeito às 5, já complicou o jogo. Já complicou o jogo. Ali no folgado não se cria com os 2. Hoje nós temos nomes aí sendo citados, falamos do Rômulo, mas tem outros nomes aí, falamos do Edgar e tal, que está prefeiturável, temos outros nomes também. Você já está avaliando, já está se posicionando, essa questão de grupos que você chama e tal, já tem uma definição? Como é que está o eleitor Aguinaldinho nessa altura, já que me parece ele não vai ser, ou não é pré-candidato, já recuou? É o que eu quero dizer assim, para a população. Essas pesquisas que estão saindo, hoje saiu 2, descabível, gente. Assim, com todo respeito aos institutos de pesquisa. Mas assim, vamos ter seriedade naquilo que a gente faz. Mas qual que é o problema, na sua opinião? Se pagar, aumenta a pontuação. Se não pagar, o cara fica lá para baixo. Isso é uma coisa bastante complicada, delicada de se afirmar, de se dizer, porque o que acontece? A legislação normatiza a atividade empresarial para se fazer uma pesquisa. No ano eleitoral. Inclusive tem lá. Não, também. Por exemplo, a pesquisa... Isso é uma enquete, eu não falo nem pesquisa, a pesquisa de hoje que saiu... Uma consulta. O Instituto... qual é o instituto que fez a pesquisa agora aqui? O Vox Data. Vox Data fez essa última pesquisa. Eles têm a documentação, toda ela de empresa regularizada, negativas e tudo mais. Tem o estatístico juramentado, formado, registrado no conselho para assinar e dizer, a pesquisa foi feita certinha, estabelecidos essa e aquela técnica lá de apuração dos votos e tal. Então, quer dizer, agora, evidentemente que tem custo isso, né, Aguinaldo? E aí você tem toda a razão. E aí alguns falam o seguinte, o candidato que não entrou... Na vaquinha? Não. Viu, você tem o instituto, eu sou um candidato, você me oferece uma pesquisa. E eu pergunto, quanto custa a cota? Porque isso é por cota. Aí você fala tanto, aí eu digo, olha, eu não vou poder, porque eu não tenho dinheiro. Ou vou participar. Dizem que quem fica fora não aparece bem na pontuação e quem entra sempre tem a garantia de subir alguns pontos. Mas isso é meio que folclórico, viu? Mas você acredita nisso? Eu acredito, já aconteceu comigo, já me ligaram pedindo para incluir meu nome em pesquisa e eu falei que não ia ajudar, não ia querer essa cota. E fiquei, acho que devendo, né? Nem meu nome apareceu lá. Nem colocaram. E a pesquisa muda a cabeça do eleitor? E eu sei que passaram aqui na Rua Manaus, aqui na região do Cancelo, e algumas pessoas me ligaram, até do Floresta, que a gente as pessoas nos conhecem. Comentam, Interior, imagina se chegar no São João, Juvinópolis, Rio do Salto, as pessoas não sabem quem eu sou. Então. Entendeu? E pessoas já falando que, Aguinaldo, você é um cara bom para ser candidato a prefeito. Certo. Então, vai chegar a nossa hora, é na hora de Deus. Sempre penso isso, a hora que Deus falar... Mas por que não vai para a Câmara de Vereadores?
Eu acho que eu não nasci pro legislativo, viu, Miguel? Mesmo, tem muitos aí, na minha opinião, que se equivocam. Vários aí já nomes. O próprio Batatinha hoje, que é deputado, em muitos momentos foi incentivado para concorrer à vereança. E a resposta sempre foi assim, não, pois é, vereador, não, a Câmara não. O saudoso José Roberto Neto, o homem da vassoura na televisão, meu amigo, ele dizia, eu vou ser deputado. Eu falava, mas Neto, por que você não vai lá para a Câmara? Não, mas de jeito nenhum, Câmara não e tal. E assim poderíamos citar vários outros nomes. Eu acho isso um grande equívoco. Por quê? Porque muitos outros nomes bacanas foram para a Câmara e dali a um tantinho já eram deputados. Hoje nós temos um prefeito que começou lá na Câmara, foi vereador. Eu lembro do Paranhos, aí sapateando em cima dos quebra-molas aí. Que ele fazia lombada eletrônica. Só 25 anos atrás. Lombada né? eletrônica. E hoje, tal. Então, viu, eu defenderia para você mudar essa posição, porque eu acho que você tem uma eleição de vereador bacana, boa, tranquila, e depois dali para frente só Deus sabe. Mas é só um comentário. Eu penso assim, Miguel, porque assim, tem que ter afinidade. Eu já trabalhei na Câmara, eu tenho o maior orgulho, sabe, do nosso legislativo. O cara ser vereador em Cascavel é a mesma coisa ser um mini deputado. O cara sendo vereador aqui na nossa cidade é um mini deputado. Porque tem aí a Camop, tem várias situações que ele pode estar encampando e ajudando os municípios menores aí, né? Certo. Então, assim, é um orgulho. Eu já tive para essa Casa de Leis ali como assessor técnico legislativo, chefe de gabinete, tantos cargos lá. Aprendizado muito grande. Ela deixou de ficar naquele assistencialismo que a gente fazia lá no passado. E eu estou falando por mim, tá? Não estou falando em nome de ninguém, não. Enquanto estive na Câmara, fiz muito assistencialismo. Nunca fui pedir voto para ninguém em troco disso. Não fez negociação, não fiz permuta, nunca. Mas assim... Mas como é que vai negar para um cidadão que precisa de um encaminhamento, está com um familiar adoentado, como é que vai explicar? Não é comigo e tal, tem que ir para a fila, esperar e tal, fica para agosto de Deus. Não dá, né, Claudinho? É porque assim, hoje as pessoas que estão lá na Câmara trabalham com medo, no meu entendimento. Sim. Chega lá o cidadão pedindo lá uma ajuda, e aí estamos entre assessor lá, que eu fazia isso. Ô Miguel, me dá 20, Paulinho, me dá 30, Zimmer, me dá 40, você pode ajudar aí. E nós ia no mercado tal, não vou citar nome, e comprava lá as primeiras necessidades do cara, pasta de dentro tal, às vezes já está para internamento em algumas clínicas. Hoje, se você fizer isso aí, alguém filmar, rapaz, o promotor arrumou para a cabeça. Arrumou para a cabeça. Uma denúncia. Que é desvio de função, que não sei o quê. Então, assim, é meio tenebroso hoje. Às vezes as pessoas têm a boa intenção, um bom coração em querer ajudar o ser humano, e contrapartida do outro lado não vê dessa maneira. Né? Então, assim, eu não tenho afinidade em ser legislador. Entendi. Eu sou um cara operacional, eu gosto de fazer obra, eu gosto de ir lá, o agricultor está com um problema lá e arrumar a estrada dele, entendeu? Eu sou um cara que tive muito problema em querer furar fila, porque eu achava que o cascavelense é que tinha direito, primeiro do que o cidadão de outro município. Eu era trombada mesmo, aí acabei aprendendo, né? Até porque a legislação, ela não acompanha isso. Eu fui aprendendo da pior maneira, processo em cima de processo, exato, né? Fui pagando hora isso, fui me absolvendo em algumas situações. Você lembra no período que você era nosso secretário de comunicação do município, eu era diretor na Secretaria de Obras, trabalhava na Obras também, né? Mas eu estava lotado lá no esporte, onde na Praça de São Jofre, no centro poliesportivo Ciro Nardi e o do Colonial, tinha muitas pessoas que consumiam droga, afastando as famílias, bastante coisa ilícita. E nós entramos firme ali, pegando e prendendo, né, detendo, né, que a gente tinha o poder de prender, mas segurava até chegar a polícia e levar. Fizemos isso num ano, mais de 232 detimentos, né, de usuários de... detenções. E 32 pessoas que estavam traficando. Fomos ameaçados de morte e tudo, mas valeu a pena. As famílias voltaram, o lugar ficou bonito e tal. Não sei como que está hoje, né? Mas assim, eu falo pelo trabalho que a gente faz. Vivia-se uma época diferenciada, né? A legislação não era a legislação que é hoje. Hoje nós temos a Guarda Municipal aí, que foi implementada, avançou uma Guarda Armada e tal, mas uma grande discussão, e até pergunto para você, os índices de arrombamentos, de furtos,
enfim, o ataque ao patrimônio público, em especial na área da saúde e da educação, aumentou muito. Parece que a bandidagem está fazendo pegadinha, está desaforando as autoridades, e aí nós incluímos no pacote também as forças regulares, a polícia, seja militar, seja a civil e tal. Não estão dando conta do recado. E aí se diz assim, não, guarda municipal patrimonial existe para cuidar dos próprios públicos e não para ficar correndo atrás de ladrão, de traficante e tal. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que eles têm cuidado dos bens públicos. Está na Constituição isso. A Guarda Armada que nós temos hoje, a municipal, recebe um monte de crítica. Eu estou falando de lei, do que está na Constituição. Dever do Estado e da União. Né? Lá num momento nenhum diz que Guarda Municipal faz parte do contexto da segurança pública nacional. A não ser que mude a Constituição amanhã ou depois. Até então, tem feito um bom trabalho em Cascavel. Tivemos alguns episódios até comigo mesmo de abuso de autoridade, até de situações, não a instituição, gente, deixar bem claro. Um ou outro, que até acho que já foram desligados da instituição. Eu vejo que se faz bastante ronda, que se anda bastante. Não tenho nada contra, mas eu vejo muitas viaturas, seja ela da Guarda Municipal, da própria Polícia Militar, alguns comércios, sabe, parado muito em alguns locais, assim, que é meio que permanente. E eu acho que esse tipo de trabalho, ele tem que se fortalecer mais nessa situação. Onde está o problema? Se estão assaltando escola, tem que se proteger mais escola. Né? Até porque agora, com essas ameaças de entrar em escola e espancar e até mesmo tirar a vida das pessoas que lá estão, das crianças, o prefeito teve uma atitude de tirar todos os guardas patrimoniais, seja de Secretaria de Esporte ou de algumas outras que não teria, entre aspas, tanta problemas, né? E colocou nas escolas. Então, assim... É muita escola e falta gente, viu, Aguinaldinho? A máquina pública não consegue acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade. Se vocês terem uma ideia, pegar pelos últimos 10 anos, a cada 2 anos, Cascavel tem uma Corbélia dentro de Cascavel, gente. São mais de 20 mil pessoas, são média de 10, 12 mil pessoas por ano que aumentam em Cascavel. Seja as que nascem e das que vêm para cá. Com esse chamarisco numa época de um prefeito era a 5ª melhor, hoje é a 2ª melhor, e para mim é a melhor. Para quem mora aqui é a melhor. Esses números aí, para mim, é uma questão de marketing. Certo. Mas para mim, Cascavel é a melhor cidade do mundo, não é do Brasil. Para mim é a melhor, porque é aqui que eu moro, aqui que tem minha família, já tenho neta, tenho minhas coisas aqui. Então, para mim, é a melhor que tem é Cascavel. Não precisa ninguém vir falar para mim que ela é a 2ª, a 3ª, a 5ª. Mas ela tem bastante problema, ela tem bastante situações ainda, bastante desafio para quem vai entrar lá. Então, nós não podemos deixar cair no esquecimento os trabalhos que os outros fizeram e os que estão querendo entrar se realmente dão conta. Você concorda que os próximos períodos administrativos, e esse que vai começar em 2025 é o que vai chegar aí agora, vão ser de muito desafio, muita dificuldade, como assim, jamais visto para os gestores que vêm aí? Questão nacional, reformas, hoje já o Fundeb, o dinheiro que vem, não dá para pagar a folha de pagamento da rede estadual. O prefeito Paranhos já tem que tirar do cofre dele, da conta geral, hoje já está assim. Então a tendência é ficar mais complicado e de um modo geral. Vai ser desafiador para o próximo? Vai ser. Eu acredito que o Paranhos e até quem possa assumir no lugar dele tem que jogar junto com a população sempre. Falar, explicar, mostrar números. E você que está acomodado na sua casa agora, pega ali, entra ali quando tiver a prestação de conta na Câmara lá, acompanha os números. O povo não faz isso. Mas tem que fazer, porque só cobrar não adianta, a pessoa tem que ajudar. A população tem que ajudar. Não é? Eu, por exemplo, sempre aceitei esses cargos, às vezes até por questão de honra, sabe? Não por necessidade, por questão de honra. O prefeito falar assim, viu, você me ajudou, eu me eleger. Agora eu preciso que você me ajude a tocar. Mas eu não quero cargo, não, eu preciso de você em tal situação. Às vezes você deixa lá a coisa que você ia ganhar mais, né? Mais questão financeira, que às vezes as pessoas não entendem isso. Fala que a gente quer estar ali para estar no poder, e eu não tenho vaidade para isso. Mas esse comodismo do povo, muda como isso aí? Pois é, mas assim, o que eu quero voltar nesse assunto que você falou, a questão da reforma tributária, foi uma paulada para os municípios.
que nem Cascavel. Eu não sei o número exato. Ainda não tem. Mas assim, a ISSQN aqui passa de 50 milhões ano. Era nossa, que ficava aqui no nosso caixa. Agora vai para onde? Vai embora. Vai embora. Mas diz que vai voltar. Mas de quem que vai lá pedir? Nós somos um município de extrema direita, Miguel. Nós fizemos 70% dos votos aí pro candidato de direita, pro Bolsonaro. Aliás, o Aguinaldinho e o Paulinho ali, mais ponta direita que eles, não tem. Então assim, eu sou sabedor de que o nosso prefeito teve por 3 vezes em Brasília esse ano, não veio com o piso vazio. Exatamente. Novos contratos, convênios, exatamente. não tem. E contrapartida, toda vez que ia, vinha. Né? Sim. Tanto é que nós tivemos aí uma revolução no nosso município, né? Com a questão da pavimentação rural, que eu tenho um orgulho. Quero parabenizar aqui ao H.C. Linhares, que começou esse projeto. É secretário da Agricultura. E o Ney Verotti que põe em prática. O H.C. bigodudo? Nunca mais vi o Então, H.C. também Está não cuidando tem... dos negócios dele, eu acho, né? Ele teve que se inteirar mais nas coisas dele. Lá, né? E é o prefeito Paranhos. Mas aí começou isso lá, você lembra bem, né? Começou com ele e a gente põe em prática. E não parou mais, tá? Não parou mais. E o próximo prefeito não pode não pode perder, né? Não pode dar continuidade. Então, o que é a dificuldade hoje? Antigamente era 60-40. A Itaipu ponhava 60%, certo. Agora é 60-60. Daqui a pouco inverte, o município tem que pôr 60 para eles entrar com 40. Você sabe que o Paranhos... Isso que a Itaipu tá paga, né? Não tem mais que pagar. E o Paranhos foi lá falar com o NVR, diretor-geral, para fazer os encaminhamentos, saber como é que vai ficar, e voltou desencantado da tal da Itaipu. Não é mais como era antes, viu, Aguinaldinho? Então... Mas não é, eu acho que não é porque o Lula que está presidente, será que é? Eu acho que não, né? É por isso que eu falo, Miguel, quando você vê lá o fulano, o A, o B e o C candidato a prefeito, é necessário que a população cobre quem vai ser os braços do cara. Isso é imprescindível. Tem que cobrar qual que é a equipe de governo dele. Certo. Porque hoje, qualquer um, eu se fosse prefeito hoje, eu chegaria aí das 21 secretarias, autarquia que temos hoje, aí, com o caso de 22, eu teria dificuldade hoje de falar 10 nomes aqui, sabe? E olha que são 350 mil habitantes, eu acho que tem mais. Sim. Mas é o que diz aí o IBGE, vamos confiar nisso. Mas como é que você defende que o candidato venha e anuncie previamente uma composição administrativa? Não tem nome, não tem gente disposta. Por isso que, como é que vai antes do cara colocar o nome à disposição, ele tem que ter o convencimento de quem vai estar com ele. Né? Assim, a gente tem vários nomes aí, não podemos citar ainda, logicamente, para preservar, porque há muito buchicho, muita conversação, pode outros que depende, vai ter até perseguição, né, naquilo que a pessoa exerce. Deus, tem isso também, né? Isso também. Então, tem isso assim, também, né? Então a gente fala tem um nome aqui e o cidadão recebe uma ligação lá. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, mas assim, pelo menos os 5 principal tem que falar, Miguel. Assim, lá atrás o Edgar fez isso, sabe? Em 2000 a gente fez esse tipo, o secretário de Finanças vai ser aqui fulano, tal, Altair, bababá, foi falando os nomes. Isso deu mais corpo, mais credibilidade. Então eu acredito assim, não é só o prefeito. Veja com quem tu andas que eu direi quem tu és. Agora nós temos um deputado federal, seu amigo, nosso amigo. Excelente trabalho está fazendo. Nelsinho Padovani. Como é que se explica isso, Aguinaldinho? Nós, uma cidade como Cascavel, elegemos um deputado federal, homem. E olha que não foi nós que elegemos ele ainda, né? Porque ele fez aqui 5, 6 mil votos. Poucos votos teve que fazer fora. Né? E é o que tem para nos representar e nos ajudar nessa briga que nós estamos falando. Isso, aqui. Nelsinho Padovani, assim, ele tem me ganhado no dia a dia, com as atitudes dele, com o posicionamento, a postura, sabe, despreendido. Ele está me surpreendendo positivamente. Mas dizem que ele já está com o pé na canoa do Lula. Dizem. Mas como o pessoal fala, né? Eu não acredito, mas o partido dele já ocupa espaço no governo federal. Mas assim, eu acho que agora é uma hora da gente passar um lepe, né, que se fala, uma borracha em tudo isso, e cobrar do presidente Lula aquilo que ele prometeu em campanha. Concordo, e outra, torcer para que ele seja um bom presidente, para que ele realmente olhe para a nossa cidade, para que não deixe o nosso prefeito, que o Paranhos não vai lá pedir dinheiro para ele, está indo lá pedir dinheiro para nós, cascavenenses. Comunidade onde tem muito petista aqui, né? Exatamente. E bastante. Tivemos um enfrentamento com o petista em 2012 que fomos para o segundo turno, quase que nós levamos o lepe deles aí. Então, assim,
respeitar a nossa cidade. Nós temos nosso posicionamento político, mas assim, 70% foi com o Bolsonaro, os outros 30% não foram. Muito bem. Então, assim, se o governo federal, ele é o pai de toda a nação, ele tem que distribuir aquilo que é de merecimento nosso. Se há projeto, tem dinheiro lá, por que não vai devolver para nós aqui, cascavelenses, paranaense e brasileiro? Então, eu acho assim, eu acredito muito nisso. Se o Nelsinho daqui a pouco acabar tendo que votar, porque ele não vai ser oposição a tudo. Oposição nem poderia, né? Nem pode. Oposição hoje, quando se fala oposição, é 3, 4% daquilo que eles mandam para o Congresso, para a Câmara Municipal e assim por diante. Então, se é para o bem da nossa cidade, eu não vejo problema nenhum ele ter algumas votações favoráveis ao governo Agora, você Lula. nos grupos aí tem dado um cacete nos esquerda. Inclusive, eu estava observando aí, teve uma janta, uma reunião aí num desses eventos políticos, né? Onde tinha um grupo grande de comensais. Acho que foi lá no escritório da doutora Dani, uma coisa assim, né? Inclusive o prefeito chegou lá, tal, Renato Silva, e você já deu um cacete. O que esse povo está fazendo no meio dos canhotos e tal e tal? Aquilo foi sério ou foi para provocar a turma? Não, foi sério, porque assim, ó, eu até achei estranho vou citar você, Bertezão. Você é meu amigo, eu tenho liberdade de citar teu nome. No status do Berté tá lá, pombo anda com pombo, urubu. Então, assim, se nós somos direita e nós queremos continuar resistindo, defendendo aquilo que a gente acredita, os valores de família, essa questão de gênero e tal, nós temos que andar com quem pensa assim. Entendeu, Miguel? Eu penso dessa maneira. Não porque o governo federal está em poder deles agora que nós vamos se curvar. Muito pelo contrário, nós vamos continuar defendendo aquilo. Por que a minha opção hoje é o Rômulo? Porque o Rômulo defende isso. O Rômulo começou comigo lá atrás. A gente foi buscar ele para o movimento Bolsonaro Cascavel, aí junto com o Alessio Oliveira. Né? O outro eu não vou falar o nome, porque acho que já debandou para a esquerda. O cunhado já entendeu o recado, Então, assim, nós temos que seguir assim. Então, eu acho descabível isso. Não, porque agora temos que parar, porque isso aqui. Vai ganhar o Rômulo, como é que ele vai pedir dinheiro para o governo federal? Se não for por amor, vai ser senador, mas se o dinheiro é nosso, nós vamos buscar de qualquer maneira. Seja com pedido, com projeto, através da própria justiça. Né? Vamos fazer valer. E no artigo 5º da Constituição Federal, né, Zimmer, ela diz que todos mundo são iguais perante a lei, né? Então vamos fazer valer esse artigo 5º. Até porque os direitos e deveres. O município hoje precisa de dinheiro para tocar as obras que aí estão, certo? E o município vai precisar outro tanto de dinheiro, porque as obras que aí estão vão continuar e vão gerar necessidade de outras obras. E se não tiver dinheiro no futuro, né? Eu tenho essa preocupação, porque daqui a pouco já estamos pagando o BID. Daqui a pouco começa a vencer Funplata. Tem o IPMC, historicamente, né? Nós temos essa dívida aí. Para quem não sabe, em 2001, quando o Paranhos e o Edgar e o Paranhos assumiram o município de Cascavel, o Fraire era o nosso secretário de Finanças, nós tínhamos 68 mil reais no caixa do IPMC. Isso é coisa de 22 anos atrás, porque tudo que passou para trás, roubaram. Se alguém se sentir ofendido, pode me processar. Pega depois aí meus dados e processa. Roubaram o IPMC. Descaradamente meteram o garfo no Instituto de Previdência do servidor público. E da época do Edgar do Paranhos de 2001 para cá, hoje eles têm em torno de 400 milhões em caixa, mais um monte de imóveis que foi repassado. Um monte de aí, tanto né? Lísias, que fez um excelente trabalho, foi pagando. Então nós temos essa dívida com o servidor público. Quando eu falo nós contribuintes, nós cascavelenses. Então estamos repondo isso aí ainda. Então vai juntar 3 financiamentos, 3 dívidas aí que é difícil, gente. Nós temos aí em torno de 51%, 49%, 51%, que é folha de pagamento. Aí dos 49%, 25% é lei aplicada na educação. 15% na saúde. Sobra o que para investimento? Nós temos que bater. O governo estadual, o governo federal, para poder as coisas acontecerem. Aguinaldinho, os tapas-buracos, Aguinaldinho, você coordenou, dirigiu bastante desse tipo de serviço e levou muita crítica na cabeça, né? Continua a mesma coisa? A necessidade de gastar, de ter que comprar, ter que pagar aquele material lá, o serviço fica muito porco, né? Fica. Nós temos em 2016, o
Jardim Padovani, Universitário, até aqui na nossa região, que nós estamos aqui agora, várias ruas com microcapa, com reperfilamento. Você tinha rua aqui que você ia gastar um caminhão toco lá de 6, 8 toneladas de CBUQ, que é um material asfáltico, quente, para tampar aquela rua. E nós com 2 caminhãozinhos desses, nós fizemos um reperfilamento, e eu estou falando isso de 7 anos atrás. Gostaria que alguém lá do Jardim Padovani, ou do Universitário, algumas ruas ali que foi feita, Neva e Parque São Paulo, que se lembrar de coisa aí de 2016, que a gente fez aí na frente da sua casa, e que vai me dizer que se alguém voltou lá para fazer um tapa-buraco. Não voltou. Se isso voltou foi porque a empresa terceirizada da Sanepar, que deve ter feito uma ligação de rede de esgoto, ou estourou alguma situação lá. Então, assim, para o município o custo-benefício, Miguel Dias, é importantíssimo. Essa microcapa, esse reperfilamento, sabe, essa lama asfáltica, que se resolve. Nós temos aí, o nosso município, uns 71 anos aí, para 72, a gente tem essa malha asfáltica, tem lugar com mais de 50 anos. Na época nós tínhamos meio caminhão toco, hoje nós temos tremião, né? Então, assim, é difícil, as coisas evoluiu, e se nós não se reciclar, não evoluir nas obras, em tudo quanto é segmento, isso aí é enxugar gelo. Tapa buraco para mim é enxugar gelo. Até porque o município hoje, se não é aquele trabalho de preso que a gente começou lá naquele mandato, sim. Nós não teríamos pessoas hoje para fazer o tapa buraco. Nas obras, né? Que coisa. Exatamente. A cidade aumenta e a equipe diminui. Diminui. Agora, nós temos 3 deputados, certo? Batatinha, o Gugu e o Pacheco. Temos também o professor Lemos, que diz, mas está meio ausentão e tal. Então, nos sobra 3 que estão aí no dia a dia. E os 3 são prefeituráveis. Você acha que deputado tem que concluir mandato, trai o seu eleitorado, se daqui a pouco se atira para uma campanha municipal no meio do mandato, ou faz parte do sistema, do jogo, é assim que funciona? E aí o nosso tempo já está indo para o final e aproveito para você também tecer algumas considerações a respeito do trabalho que os nossos representantes fazem. Eu acho que tem que ser candidato, sim. Até porque eu apoiei o Edgar e ele deixou 2 vezes ser deputado. Deixou não. Se elegeu prefeito e veio assumir, e renunciou ao mandato de deputado estadual. E o Paranhos da mesma maneira. Forma. Então, assim, desde que a pessoa tenha aquele comprometimento com o seu eleitor, e eu digo assim, regional, porque o cara disputar a eleição de prefeito aqui, são 3, né, prefeituráveis, e só tem uma vaga. Os outros 2 vai ter que se explicar aí com o IBEMA, Guaraniaçu, com o oeste do Paraná inteiro. Se ele quer realmente ser deputado, ele quer ser prefeito. Então, isso que as pessoas que nos assistem nesse momento, da região toda, e até outras regiões do Brasil, que prestem bem atenção nisso. E o próprio eleitorado local, principalmente, que votou neles, né? Avalia, então, essa nova proposta, exatamente. Um novo projeto e tal. Nós tivemos um exemplo do Paranhos em 2002, com 31.380 votos para ser deputado estadual. Ficou por pouco lá, né? Ficou primeiro suplente na época. E em 2004, se tem mais uma semana da eleição, nós fica devendo voto nas urnas, porque hoje é fácil falar do Paranhos. Mas naquela época nós fizemos menos de 7 mil votos para prefeito em 2004. E já em 2006 o Paranhos repetiu 29 mil votos para deputado estadual. Então, assim, naquela época nós sabíamos que a população queria que o Paranhos fosse deputado estadual. Certo. Tanto é que ele não veio para prefeito em 2008, não veio para prefeito em 2012. Né? E aí veio a sequência de mandato de deputado, e aí sim a população começou a clamar por ele, por falta de alguns nomes que não foram preparados pelo Edgar na época, que era para a sucessão dele. Então, assim, o Paranhos vem ganhando o primeiro turno, historicamente, moeu agora na reeleição dele, eu acredito que é um fenômeno. Mas a população, às vezes, quer que o cidadão seja ou vereador, ou deputado estadual, federal, e não que seja prefeito. E para concluir, essa mesma população, os seus segmentos organizados, seus representantes, precisam dar a carinha ao tapa, precisam aparecer e dizer, no segmento tal, a visão é essa e o direcionamento é esse. E os pré-candidatos que se enquadrem. Porque se o povo fica quieto, Aguinaldinho, depois vão começar a reclamar, viu? O leite já foi derramado. Verdade, outra, assim, a preocupação no próximo pleito se chama mobilidade urbana, viu, Miguel? Certo. Seja do transporte coletivo, seja do empresário,
O que o empresário quer? Ele quer que o servidor dele não falta no trabalho. Sim. Que não chegue atrasado. Então, que tenha um transporte de qualidade, que tenha um atendimento na unidade básica de saúde para que o cara não fique lá pegando atestado, que fique doente. Demorando. Entendeu? É verdade. Então, isso ele quer um setor produtivo nosso, não pede muito do nosso governo municipal. Ele só quer uma mão amiga nisso. E que o servidor dele, que o colaborador dele, igual eu também tenho, que não falte no serviço. Né? Para que ele venha ali, que tenha hora extra, que remunere o cara e assim por diante. Né? Então, o setor nosso de mobilidade avançou, mas não está acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade. Certo. Por mais que o prefeito Paranhos está de parabéns com todas essas ligações que está fazendo da Avenida das Torres, Avenida Brasil, com bastante os loteadores tendo esse comprometimento em pagar essa conta, mas acho que a nossa BR-277 já passou da hora de ser municipalizada, de ter o nosso contorno sul. E a cidade está aumentada, né? Exatamente, contorno sul. Mais de 50%. Então isso precisa ter lá saneamento. Isso, então nós temos que discutir bastante e a população prestar muita atenção nas propostas de governo. Aguinaldinho, encerramos aqui, para finalizar, um abraço lá para a sua família. Hoje eu almocei com a Maria Vitória. Né? E aí, então, lembrando, se um Miguel é bom, se um Miguel é pouco, 2 é bom e 3 é melhor ainda, porque estamos falando do seu Miguel, que é o pai do Aguinaldinho, do Miguelzinho, que é o filho, um dos filhos do Aguinaldinho, né? E tudo gente fina. E você lá junto, né? Deu 3 um recado final aí para as nossas famílias. Eu quero agradecer a todos aí pela receptividade onde a gente tem ido, pelo carinho, pelo respeito, pela admiração que é recíproca a todas as pessoas que abrem as suas empresas, as suas casas. Nesse momento difícil que o Brasil tem passado, mas é hora de nós pedir a Deus para que esses governantes, independente com o nosso voto ou não, mas torcer para que eles vão bem, e vai chegar a nossa hora de nós tirar eles de lá no momento certo, da maneira correta. Então, muita fé em Deus, muito amor no coração, e gente, vamos cuidar do nosso quintal, para que não tenha esse tipo de proliferação de dengue aí, vamos prestar bem atenção no que está acontecendo dentro do nosso quintal, para que a gente daqui a pouco não acabe prejudicando o vizinho e assim por diante. Isso do nosso quintal pode representar também ter um cuidado com muitas outras coisas, com a nossa família, com a nossa postura, com a nossa educação, comportamento e tal, porque isso tudo é sociedade. Porque apontar o dedão é fácil, criticar depois. Exatamente. Dizer, aquele Aguinaldinho, o que quer falando, porque não sei o que tem, não sei o que tem e tal, né? Mas vamos, enquanto um dedo aponta, tem 3 voltados contra a gente. E prestar muita atenção na questão do autismo, não é porque eu tenho o meu com autismo, mas assim, tem muitas pessoas que acham a criança bonita, normal, o pai para na vaga do deficiente. Né? O Paulinho tem lá o afilhado dele, né, que é o meu filho, que ele é padrinho, a neta dele, que são autistas também. Sim. Então, às vezes a gente para no lugar, por mais que está identificado o carro, as pessoas ficam bravas, né? Sim. A criança saudável e tal, é direito. Que é a prevenção já, né? É importante controlar. Eu não consigo levar o Miguelzinho num restaurante onde tem muita gente falando e batendo no talher, porque ele entra em pânico, em desespero. Claro. Então, assim, vamos prestar muita atenção nisso antes da gente querer agredir verbalmente alguma situação parecida com o que eu já vivi e presenciei. Claudinho, até a próxima. Obrigado. Vão acontecer coisas aí para frente, eu vou chamar você aqui para a gente comentar. Grande abraço, Paulinho, Miguel. Eu acho que também pode ir na próxima, já viu que não tem nenhum perigo, pode vir contribuir, porque... Pergunta, você fala o que ele gosta mais do bastidor, mas tem que ir para a vitrine também. E assim muitos dos nossos amigos aí, que a gente tem relação, conhecimento, pessoas que trabalharam junto com você, que estão aí hoje na ativa, alguns continuam vinculados à função pública, outros não, e todo mundo dá palpite, viu? E o pessoal costuma, assim, botar o dedão em cima das feridas dos outros. Então a gente tem que ter essa noção. Um abraço e até a próxima, Jadir, obrigado. Encerramos aqui o nosso podcast de hoje, Batendo o Guizo. Fiquem com Deus.